Olá, querido aluno, tudo bem? Eu sou o professor Lucas Claudino e estou aqui com você hoje para a gente dar continuidade à nossa disciplina de controle e automação de processos industriais. Hoje, a nossa quarta teleaula, a gente vai tratar de um assunto muito importante que é o CLP e a linguagem de programação ladder. Esses dois são os assuntos principais do CLP, esse dispositivo tão importante, a linguagem ladder, que é o que a gente usa para programar esse controlador lógico programável. Esse CLP, ele pode ser considerado um dos corações da automação industrial, porque se a gente está querendo implementar um processo de automação industrial, se alguém me contrata como engenheiro para fazer a automação da empresa, da indústria, do setor que ele está trabalhando, eu vou ter que usar algum dispositivo para controlar, para analisar os dados, para recolher dados dos sensores, então conseguir fazer algum tipo de automação. E com certeza, se alguém me chamar para fazer algum processo de automação dentro de uma indústria, eu vou utilizar o CLP. Eu não vou utilizar um microprocessador, eu vou partir logo para o lado do CLP, porque ele é muito mais robusto, ele é muito mais barato. Ele é muito mais fácil de ser utilizado. Com certeza eu vou fazer isso e é o que eu indico. O CLP, ele é muito importante. E se você às vezes não pretende trabalhar na área de controle e automação, é muito importante que você saiba pelo menos como que ele funciona, porque aí você vai ter capacidade de poder analisar o trabalho de outras pessoas e saber se, por exemplo, eles estão cobrando o preço certo para poder implementar a automação na indústria que você está prestando consultoria, por exemplo. Então é muito importante a gente saber como que funciona esse dispositivo para entender tudo que está ali em volta dele, porque o CLP ele é muito importante mesmo. Então, observando aqui no slide a contextualização, por que esse CLP é tão importante? Então a gente vai aprender a aplicação, você vai ver como que ele funciona. Esse dispositivo, que é o controlador mais utilizado na indústria, o CLP. Aqui você observa um tipo de CLP, ele é muito conhecido, esse daqui é o logo, aqui ó, logo. Esse é o nome desse CLP. É um CLP bastante simples, muito utilizado mesmo. Só que às vezes ele é até simples demais, dependendo da aplicação, não vamos utilizar ele. A gente vai precisar de um controlador mais robusto, um controlador mais rápido, com mais entrada, mais saída, com processador maior. Mas esse daqui é muito utilizado mesmo, ele é muito fácil, muito prático de ser colocado dentro da indústria. Então, nessa aula a gente vai aprender qual que é a estrutura interna desse controlador lógico programável. O que tem aqui dentro dessa caixinha? Aqui ó, dentro dessa caixinha, o que será que tem? Basicamente aqui dentro desse logo, desse controlador lógico programável, tem um processador, tem um microcontrolador que vai conseguir analisar tudo que é de entrada e gerar algumas saídas. No caso aqui desse da figura, 4 saídas somente. A gente vai aprender como que funciona a linguagem ladder e também a linguagem Graph7. Que essa Graph7 ela é um pouco mais intuitiva para a gente entender como que funcionam as funções, como que funcionam, qual que é o processo de forma bastante gráfica. Então a gente vai a partir de funções entender e conseguir facilitar a nossa vida depois para programar o CLP, então utilizando a linguagem ladder. E como fazer a interação do CLP. Digamos que eu tenha lá um sensor de presença que vai ser conectado a um CLP. E esse CLP vai então jogar para algum atuador, digamos, para abrir uma porta, para fechar uma porta, aqui um atuador. E a gente vai entender o que tem nesse meio aqui, o que tem aqui no meio, entre o sensor e o CLP, o que tem entre o CLP e o atuador. E, finalmente, esse atuador aqui, eu vou ter que colocar um ar de atuador, como que ele vai estar interagindo com a minha planta industrial. Com a minha planta. E qual que é o resultado dessa mensagem que o CLP criou e jogou para o atuador? Qual que é o resultado na planta? O que vai acontecer? Será que eu vou melhorar? A ideia é sempre conseguir, através dessa programação que a gente está fazendo com o CLP, melhorar algum processo,
agilizar algum processo, melhorar a qualidade, ou então deixar um processo mais robusto, ter mais controle do que está acontecendo ali. Essa que é a ideia do CLP, conseguir melhorar alguma coisa na indústria. E não só do CLP, da ideia de controle e automação total. É conseguir melhorar algum processo, melhorar o desempenho da indústria. É isso que a gente deseja, por isso que a gente tem que estudar tanto para conseguir realmente desenvolver técnicas para melhorar bastante a nossa indústria. Então, vamos começar agora a nossa teleaula com nossos principais conceitos, principais teorias necessárias para a gente aprender e entender como que funciona o CLP. O que é um CLP? O controlador lógico programável. Esse dispositivo pode ser, às vezes, um dispositivo bastante pequeno, mas que tem muita função ali dentro dele, ou que você pode criar inúmeras funções, ou então pode ser que você utilize um CLP muito grande com muita capacidade, capacidade de processamento, capacidade de armazenamento, capacidade de transmissão de dados para a nuvem, transmissão de dados via internet, via Ethernet. Então, esse dispositivo ele é muito importante e ele é muito potente e é muito utilizado na indústria e também nos processos de criação de sistemas de controle e automação industriais. Por isso que o CLP é muito importante. Com certeza, se você for trabalhar em uma indústria, olha, hoje em dia, o assunto de indústria 4.0 é realmente um assunto muito recorrente. E para a gente conseguir criar uma indústria que se aproxime ali do conceito 4.0, a gente precisa de automação. Você precisa conseguir instalar sensores e extrair dados desses sensores. O CLP tem essa função de fazer a interação entre o sensor e o atuador. Então, conseguir analisar os dados, conseguir pegar esses dados da planta industrial mesmo, os dados do chão de fábrica e jogar para um sistema supervisório de mais alto nível, para que então o sistema supervisório de alto nível possa aplicar algoritmos de alta inteligência a partir dos dados do CLP. Então, o que é o CLP? Ele é um controlador lógico programável. Como o próprio nome diz, a gente programa ali internamente a ele alguma lógica de programação para conseguir fazer algum dispositivo atuar dentro da indústria. Então, observando aqui no slide, o controlador lógico programável tem uma definição através de uma norma. Aqui é a norma IEC 611-31-1. Essa é a norma que define o controlador lógico programável como um equipamento composto de componentes eletrônicos, aqui ó, um microprocessador, por exemplo, e uma memória programável. Você vai lá, então, programa. E ele é controlado por inputs e outputs, ou seja, por entradas e saídas que podem ser tanto digital como analógicas. Essa é a definição do CLP. Então, o que é um CLP? Pode-se dizer que ele é um computador compacto, que realiza diversos níveis de complexidade. Então, ele pode realizar tarefas complexas e tarefas simples. Ele pode simplesmente pegar um sinal aqui de um sensor de presença e quando esse sensor de presença acusa, ele manda um sinal para abrir uma porta. Uma tarefa simples. Outra coisa, outro dispositivo poderia fazer essa tarefa, mas o CLP pode também. Ou ele pode pegar sinais de diversos sensores, pode pegar sinais de um sistema que está fazendo medida, aqui uma medida na sua indústria, uma medida de distância mesmo, por exemplo, e acionar diversos dispositivos, diversos atuadores, e ainda mandar esses dados para a nuvem, para que lá o sistema supervisório de mais alto nível possa pegar os dados e então utilizar esses dados com maior inteligência. E ele é muito robusto, projetado para ambientes hostis, como o chão de fábrica. Então, ele é utilizado aí na indústria, no chão de fábrica, ele é muito utilizado. Quais que são as características de um CLP? Ele tem elevada confiabilidade para a gente utilizar na indústria, isso é muito importante. E defeitos podem ser facilmente corrigidos, porque eu corrijo a minha linguagem de programação, eu corrijo a programação. Eu corrijo o programa. Então, ele nunca é utilizado isoladamente, porque ele precisa de dispositivo tanto de entrada quanto de saída. Entrada são sensores e saída são os atuadores. Ele é composto por duas partes. A parte física, que é o hardware, que é o que você está vendo aqui. E ele é composto pelo software, ou firmware, que muitas vezes é um conjunto entre o fabricante e o usuário. O fabricante delimita algumas funções a serem utilizadas e o usuário pega todas essas funções e cria a sua lógica de programação. Essa é a interação
entre o fabricante e o usuário. E no hardware do CLP, como que é esse hardware do CLP? Então, tem um dispositivo de programação e comunicação, mas tem aqui, ó, a unidade de processamento central. Unidade central de processamento, que está ali, tem um isolamento óptico entre os sinais de entrada. Então, existem diversos sinais de entrada. Aqui você vê um botão, um sensor de presença, algum outro sistema de atuação, que são os seus dispositivos de entrada. E eles têm que ser isolados oticamente, porque o sinal elétrico desses dispositivos de entrada não podem afetar o seu dispositivo central. E a mesma coisa acontece para a saída. Digamos que você queira acionar uma lâmpada, que é uma carga bastante elevada. Você não vai acionar direto do seu CLP, precisa ter algum sistema de isolamento para depois criar, então, o dispositivo de saída. E fora isso, você tem a memória, lógico, e a fonte de alimentação. Existem diversos outros dispositivos ali internos também ao CLP, mas esses são os principais, são os que você precisa saber quais são as suas características ali que ele possui a unidade central de processamento, que é, digamos, o cérebro do CLP, e você conecta entradas e saídas, pega os sinais da entrada a partir da lógica de programação, que é uma lógica geralmente feita em ladder, que é uma linguagem de programação. Então você utiliza essa linguagem de programação para programar o seu CLP, e a partir da programação, então, que aí você tem a automação. O CLP, então, ele é o cérebro que está fazendo toda a automação, que vai pensar a partir dos sinais que você dá para ele, ele vai pensar no que tem que ser feito e vai gerar os sinais para irem para os atuadores. É assim que funciona. A partir de sensores, você tem sinais que entram no CLP e geram algum sistema de atuação. Essa aqui é a principal característica. Então, com isso você conseguiu enxergar e observar, entender como que funciona o CLP. E conseguiu entender quais são os principais conceitos aí do nosso controlador lógico programável. Falando de unidade de entrada e saída de um CLP, basicamente tudo que está entrando no CLP, sinais de sensores, sinais que você manda de controle, algum sinal de um set point, que é onde você deseja chegar, e sinais de saída, que geralmente vão para o seu sistema de controle. Então, o sinal de saída vai para algum atuador, que vai movimentar uma esteira, que vai mover uma porta, que vai fechar uma porta, ou então vai acionar algum sistema de emergência. Enfim, vai ter algum sistema que vai atuar. Então, ali é a parte de saída. Agora, a gente vai entender quais são as principais funções, tanto da entrada e da saída, e como elas se relacionam também com o nosso controlador lógico programável. Observa aqui no slide, para a gente entender melhor. A unidade I/O é composta por alguns elementos que garantem o diálogo entre o CLP e os sinais de entrada e saída do sistema. Então, a unidade de entrada, como o próprio nome já diz, é o que está chegando ao CLP. Ela age sobre sinais dos dispositivos de aquisição de dados, para torná-los compatíveis ao CPU. CPU, que é o microprocessador. Então, tem uma unidade de entrada que pega os dados dos sensores e faz alguma manipulação para eles poderem conversar com o CPU, com o microcontrolador. E a unidade de saída, ela opera sinais emitidos por esse CPU, por esse controlador, para que eles possam ser entendidos pelos acionadores, aqui atuadores. A visão geral do sistema, então, tem o CLP, controlador lógico programável, com a sua unidade de entrada e a unidade de saída. Você tem sensores, olha aqui, sensor capacitivo, sensor indutivo, tacogeradores, sensores mecânicos, chaves mecânicas. Tudo isso está entrando no sistema de entrada. A partir da lógica que foi programada no CLP, ele vai enviar sinais para dispositivos de saídas, aqui como, por exemplo, contatores, relés, válvulas, servomotores, lâmpadas. Se você quiser acender uma lâmpada automaticamente, se quiser controlar a vazão de algum líquido, se quiser movimentar
uma esteira, movimentar um carro dentro da indústria, está tudo aqui na saída. E a relação entre o sistema do atuador e do sensor se dá no processo industrial, que é o chão de fábrica. E a unidade de entrada, então, a unidade I/O, pode ser programada com alguns tipos de sinais. Sinais analógicos ou digitais. Sinal digital é o sinal que é ligado ou desligado, o famoso binário, que ele é, aqui no gráfico, por exemplo, um sinal ligado é 5 volts, aqui ó, 5 volts, e um sinal desligado é 0 volts. Mas se você utilizar outro tipo de alimentação, vai ser, por exemplo, 0 volts e 24 volts, a tensão não importa. O que interessa é que tem 2 níveis. E um sinal analógico é um sinal contínuo. Qualquer intervalo de tempo que você pegar, por menor que seja, vão ter infinitos valores. E esse sinal pode assumir qualquer valor dentro do domínio ali da função. O esquema demonstrativo de como são as placas de entrada e saída do seu CLP. Importante, tem o Power Supply, que é a fonte. Você vai alimentar o seu controlador lógico programável, o seu CLP, com alguma fonte. Fonte 12 volts, fonte 24 volts, ou às vezes ligado direto na rede, não importa, mas sim algum sistema para dar força, para dar energia para esse CLP funcionar. Tem o CPU, o cérebro do CLP, tem aqui sistemas de entrada e sistemas de saída. Considera aqui, ó, de entrada, vou colocar aqui entrada, e aqui saída, out. Então, de entrada, o que você tem? Tem entradas digitais e entradas analógicas. Saídas você tem a mesma coisa. Tem saídas digitais, aqui, saídas digitais e saídas analógicas. Tudo isso está ali dentro do seu CLP e é o que você realmente utiliza. E como aplicar, então, o CLP? Como identificar os terminais? Geralmente, você pegar um CLP, aqui, ó, I1, I2, I3, I4, até IN são entradas, e Q1, Q2, Q3 são saídas. Você pode também, às vezes, ver como X, de X0 até XN são entradas, e Y, de Y0 até YN são saídas. Cada CLP tem a sua nomenclatura, mas essas são duas nomenclaturas clássicas. Não é necessário utilizar todas as entradas e saídas, lógico. Se você não precisar, se você precisar utilizar só uma entrada e uma saída, tá ok, tá beleza. Existem modelos CLPs modernos, no quais entradas e saídas são híbridas, ou seja, você consegue conectar algum sinal em uma porta e essa porta funciona como entrada e como saída. Então, o CLP, o que é importante? Ele é um dispositivo bastante versátil. Tem ali alguns esquemas para como você conectar a entrada, como conectar a saída, mas o importante é, todo CLP ele tem algum tipo de sinal que ele pode receber, o sinal digital e o sinal analógico. Alguns CLPs só podem receber sinal digital, por exemplo, de 0 e 24 volts, porque são alimentados com essa tensão, mas tem que saber, cada CLP tem a sua característica e tem que ser estudada especificamente para o CLP que você for utilizar. Observe aqui no slide, então, para a gente entender melhor nessa aula que a gente está estudando, o que você consegue observar? Então, que o CLP, ele é realmente muito importante. Ele tem ali seu esquema de entrada, seu esquema de saída, e você precisa, com certeza, analisar todos esses esquemas de entrada e saída. O que vai ser colocado na entrada, o que vai ser colocado na saída. É muito importante que você entenda isso e como funciona. E como eu falei já, o hardware do CLP ele é bastante complexo. Você tem que saber exatamente o que acontece, quais são as entradas, quais são as saídas, o nível de tensão de entrada, o nível de tensão de saída. Isso que é bastante importante. Então, as unidades de entrada e saída são assim um conceito fundamental que você precisa analisar, que você precisa saber os sensores que vão ser utilizados, então conseguir conectar todos os sensores na entrada e pegar os sinais de saída e colocar exatamente onde você precisa colocar, que são geralmente os seus atuadores. Isso que é o importante a gente conseguir analisar.
E assim, então, você consegue aprender e estudar quais são os principais conceitos das unidades de entrada e saída de um CLP, que são muito importantes para você conseguir realmente entender como funciona o seu CLP e principalmente as unidades, I/O de entrada e saída do seu CLP. Então, para a gente resolver uma situação, um problema, onde você vai precisar fazer uma instalação do CLP. Porque o controlador lógico programável ele é realmente um dispositivo que precisa ser instalado na indústria. E como fazer essa instalação? Será que é só chegar, colocar ele dentro de uma caixa, plugar algum fio e pronto, já está funcionando? Não, na verdade você precisa entender o que é a entrada do seu sistema e o que é a saída. Então, entendendo a entrada e sabendo quais são as saídas, você consegue fazer a ligação correta do seu CLP. E para isso, não basta você saber quais são os sinais. Você tem que entender principalmente qual que é a função que o seu CLP tem que exercer. Se às vezes é só uma função supervisória, se é só uma função para acionar algum tipo de emergência, ou se ele vai controlar todo o processo industrial. Então, observando aqui no slide, qual que é o desafio a ser feito? Você faz parte de uma pequena empresa de automação que presta serviços aí para uma outra empresa que fabrica peça de reposição para automóvel. Você já prestou uma grande consultoria para essa empresa, já determinou várias características, o tipo de automação, as variáveis de entrada, então você já estudou, sabe o que é entrada e sabe o que é saída. Isso é muito importante, você já estudou, já conseguiu fazer todo o fluxograma de como vai funcionar o seu sistema. Então, como próximo passo, você tem que definir como será feita a instalação desse CLP e onde serão usadas as entradas e as saídas. Esse é um passo, assim, realmente muito importante, porque você tem que analisar dispositivo a dispositivo e entender se aquilo é uma entrada, se aquilo é uma saída. Digamos que você tem lá seu CLP. E vamos supor que seu CLP tenha 4 entradas aqui, ó, X0 até X3, ou seja, 4 entradas, e tenha também 4 saídas, Y0 até Y3. Esse é o seu CLP. Você tem que analisar todo o seu sistema, que aqui você já fez esse trabalho, para saber se esse CLP vai dar conta ou se você vai precisar comprar um CLP maior, ou às vezes comprar um bloco de expansão. Existe isso também, você pode comprar um bloco de expansão, aí vai ter mais uma entrada, vai ter mais N entradas e N saídas. Você tem essa possibilidade de você comprar blocos e ir expandindo o seu CLP. Que aí você consegue comprar um CLP barato e consegue colocar módulos adicionais conforme for necessário e não precisa comprar um CLP muito complexo. Então, analisando todos os dispositivos, o que a gente tem na nossa indústria? Depois da análise que a gente já fez. Tem um dispositivo de transporte de peças. É provavelmente um servomotor. Logo, é uma saída. Saída, eu vou até colocar Y aqui, ó, Y0. Tem um sensor de montagem de embalagens para identificação. Aqui, ó, sensor, logo vai ser uma entrada. Vamos colocar X0. Dispositivo de montagem de embalagens vai ser também uma saída. Sensor de presença e posicionamento de peças. Sensor de presença e posicionamento de peças, logo ele é também uma entrada. Então aqui, ó, X1. O X e o Y estão ficando meio iguais aqui, mas a gente entende. Contador de peças é um dispositivo que está contando, logo é uma entrada. Aqui, X2. Posicionamento, Y2, que é uma saída. E assim por diante, até a gente identificar todos os dispositivos. Você vai conseguir fazer isso. Próximo passo, então, é fazer aquilo que eu estava fazendo ali com você ao longo da etapa. Relacionar entrada e saída do sistema, I/O, com o CLP que a gente tem. Eu estava falando de X barra Y, mas a gente pode falar de I barra Q, entrada e saída, input e output. Então, atuador, o que nós temos basicamente aqui, ó, como variável? Isso que é importante. Nós temos 2 tipos de variável, atuador e sensor. Atuador é saída, sensor é entrada.
Então, é assim que você faz para dimensionar o seu CLP. Você basicamente analisa primeiro a planta industrial. Esse é um processo muito importante. É realmente tão importante quanto a programação do CLP, você analisar a planta. Então, você analisa a planta e fez ali a lista com todos os sensores e todos os atuadores. Uma coisa que é muito importante quando a gente vai dimensionar o CLP, deixar uma folga. Digamos que aqui na contagem eu vi ali que davam para ser utilizados 4 entradas e 4 saídas. Eu não vou comprar um CLP com 4 entradas e 4 saídas, eu compro com mais. Porque aí, de repente, mais uma, por exemplo, porque aí eu deixo uma folga. Ou então eu compro um CLP que eu posso adaptar um módulo a ele. Porque existem alguns tipos de controladores lógicos programáveis que eu não posso colocar bloco de auxílio, os blocos auxiliares de mais entradas e saídas. Então, se eu escolho um CLP desse, com 4 entradas, 4 saídas, não consigo colocar nenhum bloco extra de entrada e saída, eu vou utilizar 4 entradas e 4 saídas, se num futuro eu quiser expandir ali a minha indústria, eu vou precisar comprar um outro CLP. Aí já vai ser muito mais custoso. Então tem que ser muito bem analisado esse quesito. Será que eu utilizo o CLP básico? Ou será que eu utilizo um CLP mais avançado, com mais entradas e saídas? Ou eu coloco ali um CLP do que eu preciso, e eu tenho certeza que não vou precisar nunca mais na minha vida expandir a minha indústria, então só aquele CLP básico vai dar conta e não preciso nunca mais expandir. Então isso tem que ser muito bem ponderado. Então agora vamos observar aqui no slide para a gente ver de forma mais gráfica como ficou a disposição do nosso CLP. A instalação você vai ter aqui algumas entradas. O que tem de entrada? Um sensor, 2, 3, 4, 5 sensores e um contador, ou seja, 6 entradas. Aqui você vê que o CLP escolhido tem 8 entradas, então eu deixei de utilizar 2 ali para uma futura expansão. E tem alguns sistemas de saída, 1, 2, 3, 4, 5 atuadores. E o CLP tem aqui 6 portas de saída. Então eu posso colocar mais um atuador caso eu precise no futuro. Então essa etapa é fácil assim, a gente analisa a planta, vê o que é entrada e o que é saída, pega um CLP que comporte todas as entradas e saídas e aí sim, pronto. Estou pronto para começar a etapa de projeto, digamos, o projeto da lógica de programação. Lógico, até eu chegar na etapa de realmente fazer o download de um programa no CLP para ele sair controlando, tem muita coisa ainda. Eu tenho que fazer um gráfico estruturado, tenho que fazer a estrutura da minha linguagem de programação, tem muito mais coisa ainda a ser estudada. Mas até essa etapa você conseguiu analisar a planta, ver o que é entrada e saída e dimensionou o seu CLP. Então a gente está pronto para conseguir realmente programar o CLP e partir para uma linguagem para colocar a inteligência no CLP em prática. Então, com essa solução, com esse dimensionamento do CLP, a gente conseguiu resolver perfeitamente mais uma situação, problema. Então iremos estudar a linguagem de sequenciamento gráfico de funções chamada Graph7. Essa linguagem que é muito importante, ela é basicamente um passo antes da gente começar a programar o CLP em si. Então a gente tem a linguagem de programação, que é o ladder, a linguagem mais utilizada no CLP, mas antes da gente começar a programar em ladder, tem que ter uma ideia de como vai ser o algoritmo de programação. Para isso existe essa linguagem Graph7, que ela utiliza métodos gráficos para estruturar a linguagem de programação que eu vou utilizar no meu CLP, que vai ser, digamos, a inteligência do CLP. Então, observando aqui no slide algumas características dessa linguagem de programação, ela é estruturada de uma forma diferente da lógica de funcionamento do sistema. Por isso, é importante já ter um fluxograma elaborado. O fluxograma aqui vem antes do Graph7. Vou até escrever antes do Graph7. E o Graph7 é utilizado, então, para criar diagramas que demonstram a lógica sequencial do algoritmo. Então, a gente vai conseguir ter uma facilidade de programação, graças a essa etapa anterior, que é a utilização do Graph7. Como que funciona? O Graph7 tem alguns elementos muito importantes, que devem ser utilizados. Quais são esses elementos?
existem etapas. Essas etapas são associadas a todas as ações que vão ser feitas pelo CLP, todas as transições. Então, cada transição tem uma etapa associada. E existem transições, que essas transições estão associadas a condições. Então, a transição está associada a uma condição. Digamos que eu posso passar de uma etapa para outra, aqui uma etapa para outra, só se alguma coisa acontecer. Essa é a condição. Existem também ligações orientadas que conectam etapas a transições e vice-versa. Então, observando graficamente como que essa linguagem Graph7 é estruturada, as etapas iniciais iniciam um programa. E o quadradinho aqui para a etapa inicial é esse símbolo com 2 quadradinhos. Assim, essa é a etapa inicial. As etapas regulares, elas compõem o programa. O programa é tudo que está, todas as etapas internas ao seu programa, à sua linguagem de programação. As etapas de chamada facilitam a visualização de diagramas complexos e extensos. Você pode falar que dentro dessa etapa aqui tem várias outras etapas. Então, você simplifica tudo isso através desse bloco. É assim que funciona a criação gráfica do Graph7. A transição tem também um símbolo específico. É essa linha com um risco no meio. Então, ela permite a evolução de uma etapa, aqui da etapa 1, para outra, para a etapa 2. Essa transição permite que isso aconteça. Então, ela representa uma decisão para a mudança de estado do sistema. Só que para essa transição aconteça, a etapa anterior à transição tem que estar ativa. Ou seja, eu não posso estar, digamos que tem alguma etapa paralela aqui. Eu não posso estar aqui nessa etapa paralela, que vai me ligar para a etapa 4. Se eu estou aqui nessa etapa e ocorre, digamos, o sensor que ativaria essa transição não vai ser ativada porque eu estou na etapa 3 e não aqui na etapa 1. É isso que significa. E tem uma condição associada a essa transição. Só se o sensor for ativo, é que essa transição da etapa 1 para a etapa 2 vai ocorrer. Então, o Graph7 é assim. Você vai colocando, vai ligando quadrados, círculos. Cada símbolo tem a sua função específica. Por isso que é importante a gente entender também a simbologia. Para na hora que pegar um sistema Graph7 para analisar, vai ser muito mais fácil, porque a gente já vai saber todos os símbolos. Então, observando aqui no slide, como ficam as ligações orientadas. Então, uma ligação orientada liga a etapa à transição. E 2 etapas não podem ser conectadas diretamente. Eu não posso ter aqui a etapa 3 conectada a 4 sem ser uma transição correta. Isso aqui não existe. Tem que ter uma transição correta. E cruzamento de ligações devem ser evitados. Então, é um diagrama sequencial de ação que tem que ser seguida à risca. Eu não posso sair da etapa 0 e vir para a etapa 2. Não, porque o meu Graph7 aqui falou que isso não pode ocorrer. Então, ela é seguida à risca. A etapa de chamada, como eu falei, ela reduz o tamanho. Então, tem uma etapa que dentro dela existem diversas outras etapas. Isso é para poder ficar mais gráfico, mais fácil de entender o Graph7, conseguir simplificar e, de repente, caber em uma página menor, por exemplo. Então, é assim que funciona essa linguagem Graph7. Ela serve para isso, ela serve para facilitar a sua programação, porque facilitando a sua programação, então você vai conseguir melhorar a sua linguagem de programação futura, que é a linguagem ladder. Aí sim, quando a gente sai do Graph7, a gente tem toda a nossa linguagem estruturada, aí sim a gente vai conseguir programar em ladder, que é a linguagem que a gente precisa colocar dentro do nosso CLP. Então, com esses conceitos, com essa linguagem de programação,
não é linguagem de programação, com essa linguagem de estruturação gráfica, que é o Graph7, a gente consegue realmente entender o fluxograma da sua linguagem de programação. Para isso que serve o Graph7, para auxiliar na lógica ladder, que é um pouco mais complexa. Então, com essa ideia, com esses conceitos e com essa ideia de ligação de blocos, transições, etapa inicial, etapa final e o que acontece de uma etapa para outra, condição para cada uma das etapas, é que a gente consegue entender quais são os principais conceitos da linguagem chamada Graph7. Então, teremos agora um momento de interação. Qual pergunta você tem que responder? Na linguagem Graph7, as ramificações podem ser feitas de duas formas. Quais são elas e como elas podem ser implementadas? Então, isso daí você pode responder. E enquanto isso, a gente tem também nesse momento, você pode mandar pergunta, você pode mandar alguma dúvida que surgiu, pode mandar no chat que eu vou responder todas as perguntas na medida do possível, é lógico. E se você tiver alguma curiosidade, de repente você pode falar, existe uma indústria aqui perto da onde você mora que não tem nenhuma automação, como que eu posso fazer para automatizar? Ou então existe uma indústria aqui perto que tem uma automação gigantesca, será que ela utiliza um CLP? Será que ela utiliza um computador? Pode mandar uma curiosidade também que a gente vai respondendo. Daqui a pouco eu volto então para a gente continuar a nossa teleaula.
Bom, então não tivemos nenhuma dúvida. Vamos continuar então a nossa aula sobre CLP, onde a gente vai aprender agora, principalmente como programar o CLP, que é uma parte muito importante. Então vamos agora continuar a nossa teleaula. Falando sobre programação do CLP, ou seja, o que eu preciso fazer, como que é a linguagem, que software que eu utilizo, como que eu ligo os blocos para programar o meu controlador lógico programável, esse dispositivo que é tão importante, esse dispositivo que é essencial para a gente conseguir fazer um sistema de controle e automação dentro de uma indústria. Então, observa aqui no slide para a gente entender melhor. Você, então, faz parte de uma empresa de automação que está prestando serviço para uma fabricante de automóveis. A ideia é, você já determinou várias coisas dessa empresa, você precisa agora resolver um problema que vai ser como fazer a estruturação da linguagem do CLP. A estruturação da linguagem que vai dentro do seu controlador lógico programável, ou seja, o que vai acontecer lá dentro. Só que antes de você programar o CLP, você precisa fazer uma estruturação utilizando Graphset, que é uma linguagem muito importante. Então, como que essa estruturação tem que ser feita? Primeiro, antes de tudo, você identifica entrada e saída do seu sistema, o que é atuador, o que é sensor. Você então identifica tudo isso e faz um fluxograma. Então, fazendo um fluxograma da etapa que acontece na sua planta industrial. Tem uma etapa de início, tem um sensor que observa o que está acontecendo na indústria. Depois ele pergunta qual peça vai passar pela linha de automação. Caso seja a peça 1, tem um processo específico para a peça 1. Se for a peça 3, tem um processo específico para a peça 3. Depois tudo isso continua na linha, tem mais um sensor que vai identificar, será que essa embalagem está em posição, sim ou não? E assim o processo vai acontecer. Esse é o fluxograma total da sua linha a ser automatizada. E como passar isso, então, para a linguagem Graphset? Existe a linguagem Graphset descritiva, depois também vai existir a linguagem Graphset, que é um pouco mais explicativa do que essa. Então, basicamente, olha aqui, o que acontece nesse exemplo de linguagem Graphset descritiva? Tem uma etapa inicial, que, por exemplo, nessa etapa inicial, você reseta o Q1 e Q2. Caso a entrada I1 seja verdadeira, passa para a etapa seguinte. Nessa etapa, você seta Q1. Depois da etapa 1, caso I2, a entrada I2 seja verdadeira, passa para a etapa 2, onde seta Q2. Chegou, setou Q2, você volta para o início. Isso é a linguagem descritiva. Tem também uma linguagem mais funcional, que, por exemplo, na etapa 0, está tudo desligado. Desligou o motor, desligou o LED. Caso o sensor 1 acuse, você passa para a etapa 2, para a etapa 1, onde aciona o motor. Caso o sensor 2 acuse, desliga o LED vermelho. E desligou o LED vermelho, volta para o início. E assim vai. Essa aqui é a estruturação que você precisa fazer. Então você viu agora como que tem que ser a estruturação. O importante é como aplicar essa estruturação de Graphset na sua indústria, naquele fluxograma gigantesco que você mesmo criou. Então, observa aqui no slide para a gente entender como que vai ficar esse fluxograma. Tem a etapa de início. Aí, caso o sensor 1 acuse, quer dizer que você pode montar a caixa. E esse sensor também falou qual caixa tem que ser montada. Depois da montagem da caixa, vai para o processo. Caso o sensor 2 acuse, ele pode ir para a etapa número 2, onde vai posicionar as peças. Peças posicionadas, tem um contador. Passou para a etapa 3, que é a etapa onde vai ser feito o lacre. Depois disso daí, foi para a etapa 4. Caso acuse o sensor do lacre e acuse o sensor do peso, ou seja, está lacrado e tem alguma coisa dentro, isso daqui mostra E, ele pode seguir o processo e assim por diante, volta lá para o começo. Então, essa etapa ela é muito importante para ser realizada, muito importante, que é como você faz a estruturação da sua linguagem de programação. Antes disso,
Isso aqui é o que vem antes da programação em si. E depois disso você está pronto, então, para aplicar a linguagem de programação no seu CLP. Então é assim que você conseguiu resolver mais uma situação, um problema. Falando agora de introdução à linguagem ladder ou ladder, depende de como você quiser falar. A linguagem ladder, ela é o que vai fazer o seu CLP ter alguma inteligência, é o que vai criar a lógica de programação do seu CLP. Essa linguagem ladder, ela é específica do CLP. Cada CLP tem alguma pequena variação, mas a ideia central ela é a mesma. Você tem uma linguagem que ela tem uma estrutura fixa, tem alguns blocos que são comuns a todos os CLPs, mas cada CLP tem o seu bloco específico. Então, observa aqui no slide para a gente entender melhor. A linguagem ladder, como eu falei, ela é a mais utilizada para programar CLPs. Então, programando o CLP, você pode, então, utilizar uma simbologia específica para programar esse CLP. Como, por exemplo, tem contatos abertos, contatos fechados, tem bobinas. Então, existe bastante coisa para programar o CLP. E a gente vai ver que ela é uma linguagem bastante gráfica. Então, bastante intuitiva, com essa intuição você consegue fazer a linguagem de programação. Por isso que ela é fácil. Mas uma coisa que é muito importante. Todas as linhas de comando da linguagem são executadas em paralelo. A gente vai ver, por exemplo, que tem de um lado até o outro. E vão ter várias linhas de comando. Várias linhas. E todas essas linhas de comando são executadas paralelamente. Isso que é muito importante. Você vai executar todo mundo ao mesmo tempo. Então, existem alguns comandos básicos para serem feitos, para serem utilizados nessa lógica de programação, como, por exemplo, o contato normalmente aberto. Contato normalmente aberto. Digamos que esse contato signifique da entrada e zero. Vamos colocar aqui entrada e zero. Então, se a entrada e zero não está, digamos que a entrada e zero seja um sensor de presença, sensor. Caso o sensor não acuse, esse contato vai estar aberto. Esse sensor identificou que alguém passou pelo caminho, ele fecha e a alimentação que estava desse lado pode passar para esse lado. É isso que representa. Um contato normalmente fechado é o oposto. Digamos que seja I zero. A alimentação aqui e vai passar para o outro lado. Se esse sensor não estiver identificando nenhuma pessoa, ele está fechado. Quando passar alguém pelo sensor, ele vai abrir. Então, esse contato aqui, ele abre. Existe a simbologia de ativar a bobina de saída. Isso aqui significa ativar a bobina de saída. E o que é essa bobina de saída? Basicamente, é uma bobina que vai fechar um contato. Como se fosse uma espécie de relé. Então, tem alimentação desse lado. Quando você conseguir alimentar essa bobina, em um determinado instante, vai aparecer na linguagem ladder que ela fechou, ou às vezes ela vai ficar coloridinha, quer dizer que esse contato foi fechado. Então, você está energizando a sua bobina de saída, a bobina de saída do CLP. E desativar a bobina de saída. Quando você energizar esse contato, você desativa a bobina de saída. Aqui, ativar a bobina de saída em retenção. O que significa ativar a bobina de saída em retenção? Qualquer sinal que você jogue nessa bobina, por menor que ele seja, ele vai fazer a bobina fechar e continuar fechada. Porque desses outros dois aqui, se você joga um sinal e depois tira o sinal, por exemplo, aqui nessa primeira, você jogou um sinal para a bobina, ela energizou. Quando você tira o sinal, ela desenergiza. Nesse sentido aqui, não. Você jogou o sinal, ela energizou e fica energizada até você mandar o sinal para a bobina com o R aqui, que é de reset.
Tem, por exemplo, também um temporizador. Quando você manda um sinal nessa entrada, na entrada T0, ele começa a contar o tempo, até chegar no tempo que você programa em K0. E esse tempo pode ser em milissegundos, em microsegundos, em segundos, vai depender do CLP que você for utilizar. Essas são os principais blocos que você utiliza na linguagem de programação em ladder. Ela é feita, então, como eu falei, em uma estrutura, partindo aqui da esquerda, chegando até a direita. E é como se aqui na esquerda você tivesse uma tensão de alimentação, digamos, 24 volts, e aqui na saída seja o menos ou 0 volts. Então, quando você consegue estar com todos os contatos aqui fechados, essa bobina está energizada. Então aqui, por exemplo, você tem um contato normalmente fechado, um contato normalmente aberto, outro contato normalmente aberto, que está energizando uma determinada saída. Ou você tem um outro contato aqui normalmente aberto, que está, digamos, cortando um caminho. Essa é a ideia da programação em ladder. Essa é a ideia da lógica em ladder, que é o que você vai utilizar para fazer a programação. Então, como você já conseguiu identificar, ela é bastante intuitiva. Você utiliza realmente contatos normalmente abertos, normalmente fechados, mas não se limita a isso. Na verdade, existem milhares de blocos que podem ser utilizados. Uma coisa que é muito comum a gente fazer na indústria é ler um dispositivo chamado encoder. Esse encoder, ele lê a rotação do motor. Digamos que você quer calcular qual que é a velocidade que o motor da esteira está girando. Você coloca um encoder no motor. Existe, então, um bloco de função que vai ser utilizado nessa linguagem de programação, que você só arrasta o bloco para dentro do seu software de programação, fala em qual entrada esse encoder está ligado, em qual entrada do CLP, ele já faz o cálculo automaticamente e te dá a velocidade ali dentro do software. Então, existem blocos feitos específicos para cada CLP que facilitam a nossa linguagem quando se trata de funções mais complexas. Então, é assim. Existem muito mais outros blocos que a gente vai estudar também aos poucos. Observando aqui no slide, então, mais uma vez, a continuidade da lógica pode seguir dois caminhos, utilizando aquele mesmo diagrama que estava no slide anterior. O que pode acontecer aqui? Aqui, eu vou falar x0, x1, x2. Caso x0 esteja aberto, seja desativado, o contato normalmente fechado. Aí você vai lá e ativa x1, ativa x2. Você energizou todo esse caminho e conseguiu finalmente energizar a sua bobina. E digamos que isso aqui liga lá um atuador. Só que tem um outro caminho também. Aqui embaixo tem, digamos que uma passagem aqui por dentro. Quando você fecha esse contato x3, vou colocar x3. Quando o sensor x3 identifica esse contato que é normalmente aberto, fecha, ele consegue encurtar o caminho. Se o x2 aqui estiver fechado, ele vai também energizar a bobina e vai atuar o sistema. É assim que funciona. Existe mais também como a gente programa o timer, por exemplo. Ali, caso x0 esteja aberto, x1 esteja fechado, x2 esteja fechado, ele deu início ao bloco de tempo. E esse bloco de tempo só vai parar de contar quando você fechar aqui, vamos colocar x5 e x6 estiver aberto. Só vai parar de contar quando você der um pulso de reset. Bom, esse é só um esquema. Você pode utilizar o bloco de tempo, existe um bloco de enable, você pode utilizar diferentes blocos, mas o esquema para utilizar todos eles é o mesmo. Você utiliza essa ideia sequencial, partindo do lado esquerdo, chegando até o lado direito. E quando você fecha essa linha, quer dizer que você pode energizar uma bobina de saída, pode fazer um sistema de atuação, pode ligar um motor, pode ligar um atuador. Essa aqui é a ideia da lógica ladder. Ela é bastante intuitiva, é só você conseguir utilizar o bloco. E uma coisa que é importante, consulte cada fabricante de CLP que você for utilizar, porque cada CLP vai ter o seu bloco específico. Então é assim que você conseguiu
aprender e estudar os principais conceitos da linguagem ladder. Programando em ladder, então agora você vai aplicar os conceitos utilizados, os conceitos aprendidos em ladder para realmente programar o seu CLP. Você vai pegar todos os blocos funcionais do CLP, cada CLP tem seus blocos funcionais, você vai pegar todos esses blocos, vai colocar nas linhas de código e vai realmente fazer a linguagem de programação para ser colocada dentro do seu CLP. Então observa aqui no slide um exemplo de lógica ladder em conjunto de blocos de função. Como que você pode passar? Ó, isso aqui é um graph set, isso é graph set, e esse aqui é ladder. Então, como passa de um para o outro? Tem etapa inicial, LED desligado. Caso pressionado um botão, vai ligar um LED. Então, aqui, ó, I1 é o botão e Q1 aciona um LED. Caso você pressione o botão, esse contato vai fechar, vai energizar a bobina I1, bobina Q1, que vai ligar o LED. Tão simples assim. Agora a gente pode, então, complicar um pouco, colocando a lógica em E, vergência em E, ou lógica em AND, ou simplesmente em E. O que significa isso? Significa que você tem que ter o botão acionado e o sensor acionado. E isso sim vai poder ligar um motor, ligar um LED, ligar uma lâmpada. Então a gente tem o graph set, partindo da etapa 0, onde está tudo resetado. Tem a etapa de transição, que é composta pelo botão e pelo sensor. Caso os dois estejam fechados, você vai ligar o motor. E tem um botão que faz o desligamento também. Então, passando isso para a linguagem ladder. Botão I1, você fechou o botão I1. Caso o sensor I2 esteja fechado também, esteja ativo, você aciona o motor. Mas caso esse sensor esteja inativo, a energia não vai passar para cá. Então você não vai conseguir acionar o motor. E tem um botão aqui que reseta o sistema, que é o mesmo botão I1, só que aqui é o contato normalmente fechado. Quando o botão I1 não está acionado, isso aqui é normalmente fechado e está resetando o motor. Agora a gente pode, então, complicar mais um pouco e colocar linguagem OR, linguagem de vergência em OR, ou linguagem OR. Também pode ser chamado de linguagem OR. Como que funciona? Aqui o graph set. Quando o botão estiver acionado ou o sensor estiver acionado, ele vai ligar o motor. Então, passando isso para ladder, tem um botão I1, tem um sensor I2. Caso você pressione o botão, o contato fecha e energiza o motor. Caso o sensor acione, fecha o contato e também energiza o motor. Isso aqui tinha que ser um contato NF. Então essa é a linguagem OR. Então essa é a principal característica da ladder. Você pode utilizar, tem diversas lógicas de programação que podem ser utilizadas. Aqui eu passei um exemplo simples, mas a linguagem de programação ela é muito mais complexa, tem que ser muito bem estudada. E aqui são os principais blocos. Eu garanto que toda linguagem de programação ladder que você for fazer, você vai utilizar esses blocos que foram mostrados. Só que quanto mais complexo seja a sua linguagem de programação, mais blocos terão que ser inseridos na linguagem de programação. Então observe aqui no slide para a gente ver exemplos de softwares que a gente pode utilizar para programar esse sistema. Existe um software muito utilizado, que é o Macro PLC. Ele é um software free, você pode utilizar ele para simular o seu programa. Existe um outro software também, que ele é utilizado para alguns CLPs específicos. Então eu vou mostrar aqui rapidamente
como que é esse software. Ele também é um software gratuito, que ele é utilizado para CLPs do tipo da CLPs da Delta. Então, observa aqui no computador, para a gente ver um exemplo de software. Esse aqui é o software que eu falei. E olha que eu já até deixei escrito um dos exemplos que a gente fez durante os nossos estudos. Aqui, caso você pressione o botão 1 e o sensor 2, esse X2 esteja ativo, vai setar Y0. E com isso você pode simular também. Tem a função de simular, eu posso vir aqui em Simulator. Aí é como se eu tivesse que fazer o download do programa para o meu CLP, eu venho aqui em Simular. Aí olha, vamos setar. Seta esse daqui, pode ver que não energizou o meu Y0, porque é uma lógica E. É só quando X1 e X2 estiverem ativos que eu vou setar Y0. Então vem aqui e seta X2. Então, setou X2, aí sim eu consigo setar Y0. O que eu posso colocar para rodar também. Não estava rodando, então agora ele setou. Aí caso eu desenergize esse daqui, desenergize esse daqui também. Então agora resetei. Então só quando eu tenho aqui os dois ativos é que eu vou conseguir resetar. Então, foi só um exemplo para você ver que existem diversos softwares para você conseguir programar o seu CLP. Esse aqui foi um pequeno exemplo só para a gente entender como que funciona a lógica E. Então, a lógica E, quando os dois botões forem ativos, aí sim eu aciono o meu motor, por exemplo. Então, esses são os principais conceitos para você conseguir fazer e programar o seu CLP em linguagem de programação do tipo ladder. Então, resolvendo uma situação problema, onde você tem que aplicar a lógica de programação ladder em um determinado algoritmo, em um determinado controlador. Então, o seu desafio vai ser conseguir aplicar essa linguagem de programação no seu CLP. Você tem inúmeros blocos que podem ser utilizados. Tem contato normalmente aberto, contatos normalmente fechado, tem o temporizador, tem contador, enfim, tem muita coisa que pode ser utilizada. Por isso que você precisa entender o seu programa, entender desde o diagrama de fluxo, entender qual que é a lógica da Graph7, para poder então aplicar na lógica ladder, que é a linguagem do seu CLP. Então observa aqui no slide, você prestou consultoria para uma empresa que fabrica peça de reposição para automóveis, já determinou diversas características, como por exemplo, o tipo de automação, as variáveis de entrada e saída que você vai utilizar. Então, você já determinou muitos fatores. Você também já determinou, por exemplo, o diagrama de fluxo, já fez a parte do Graph7 do seu sistema. Então, resolveu diversas etapas que precisavam ser resolvidas. O próximo passo, então, é realizar a linguagem, a lógica de programação do tipo ladder. Você tem o diagrama Graph7 pronto, e a partir dessa linguagem do Graph7 é que você vai fazer o seu sistema de controle. Então, essa linguagem Graph7, ela é um pouco complexa, lógico, mas como você já conseguiu fazer ela toda, você sabe exatamente como que ela funciona. Tem aqui, por exemplo, o sensor que vai identificar qual tipo de caixa é, que depois vai montar a caixa. Tem o sensor 2, que vai saber quando a peça está posicionada, depois vai posicionar a peça, tem um sistema para fazer a contagem, vai então fazer com que a caixa caminhe até uma outra quarta etapa. E aqui, se o sensor do lacre estiver ativo e o sensor de peso estiver ativo, o que significa isso? Se a sua embalagem estiver lacrada e estiver pesada, isso significa que você conseguiu fechar a embalagem e tem alguma coisa dentro. Quer dizer que você não fechou a embalagem com nada dentro. Então, se tudo isso estiver ativo, você realmente faz a etapa final de lacre, que é, digamos,
etapa da embalagem final. Aí você sabe qual ID que tem que ser colocado, porque cada caixa tem um ID específico. Aguarda então até ter um sinal de produto pronto e volta lá para o início para pegar mais uma embalagem. Agora, como colocar isso em ladder? Vamos analisar um tipo de solução. Isso é uma coisa importante. O ladder, como qualquer lógica de programação, existem diversas rotinas que podem ser programadas nele. Essa daqui não é a única rotina que pode ser programada para resolver esse problema, mas é uma das soluções. Então vamos analisar linha a linha e lembra de uma coisa, a lógica ladder, tudo está acontecendo em paralelo, então tem que tomar cuidado com isso também. Observando aqui no slide então, o que pode acontecer? Então, quando o sensor S1 for ativo, ele vai energizar a bobina A1, que é um sistema de atuação. Aí você vai atuar. Depois tem mais outro sensor. Quando esse sensor passar, ele vai ativar a etapa do processo A2. Então, uma parte importante aqui, por exemplo, é esse timer, o timer T33. Quando passar pelo processo A1, então passou pelo processo A1, quando o sensor 2 acusar, ou seja, quando fechar o sensor 2, ele vai energizar um timer, aqui com o valor de 500. Quando esse timer chegar em 500, vai fechar o contato T33 aqui, que é o timer 33, e vai energizar algum sistema de atuar. Enquanto isso, caso o sensor S3 acuse e o sensor S4 acuse, ele vai acionar uma outra esteira, por exemplo, vai vir acionar um segundo timer. Quando esse segundo timer chegar em 100, vai fechar o contato normalmente aberto, vai fechar, e o sensor S5, quando ele fechar, vai energizar finalmente a etapa 5. Então, essa é uma característica para programar o CLP. Então, esse aqui é um determinado programa, mas existem diversos programas que podem ser utilizados para programar o CLP. Aqui foi colocada uma ilustração do CLP logo, mas não necessariamente precisa ser utilizado o logo. Você viu que o sistema, por exemplo, possui diversas entradas e diversas saídas. Você pode, então, de repente, utilizar um CLP que ele é mais robusto, que ele é mais complexo, que aí você vai ter mais entradas e saídas para poder trabalhar. Então, essa é a ideia do CLP. Ele é bastante adaptável, você pode escolher o CLP que quiser e, dependendo da lógica que você criar, pode até ser que você possa copiar e colar uma lógica de um CLP para outro, mas não necessariamente isso é uma verdade, porque cada CLP possui suas características principais. Então, você escolheu o CLP, fez o graph-set, depois colocou tudo isso na linguagem de programação, pode fazer o download para o seu CLP, que provavelmente vai funcionar. E você pode também simular. Existem diversos softwares onde você pode simular o funcionamento antes de colocar no seu CLP. Porque às vezes pode ser que você corra um risco colocando um software no seu CLP direto sem simular. Então tem que se preocupar com isso também, se o seu software está correto para poder ser colocado no CLP. Então essas são as principais características. E esse aqui é o fluxo para você conseguir resolver essa situação, problema. Onde você primeiro determinou a planta, estudou a planta, fez o fluxograma. A partir do graph-set você conseguiu criar uma lógica de programação. E a lógica de programação vai depender também da sua imaginação e como você quiser criar. Então, com esses conceitos, você conseguiu resolver corretamente mais uma situação, um problema. Então, agora uma interação. Você conhece algum software para programação de CLP? Eu já mostrei um aqui, mas não necessariamente esse é o único. Pode ser que você já programou. Existem diversos CLPs e, como eu falei, cada CLP tem as suas características. Aproveita esse momento. Se você conhece, pode postar. Se você tiver alguma dúvida, pode postar também, que daqui a pouco eu volto para a gente continuar o nosso conteúdo.
Então, como a gente não tem nenhuma dúvida, nenhuma interação, eu vou aproveitar esse momento para mostrar um exemplo de linguagem ladder, um exemplo de programa mais complexo. Então, observando aqui no computador, eu vou mudar aqui para um outro programa que eu tenho feito. Esse programa aqui eu criei para uma determinada aplicação que eu tenho que fazer. É uma máquina que eu estou criando, então eu estou utilizando um CLP para programar ela. Então, como que é? Eu tenho aqui meus contatos, no caso, normalmente aberto. Vou pegar a canetinha aqui. Então, um contato normalmente aberto. Isso daqui é para ligar o meu motor, no caso. Quando eu energizar esse M20, eu vou energizar essa bobina Y0. Isso aqui vai fazer o meu motor ligar. Quando eu energizar o M1, eu dito se o meu motor vai estar em estado reverso ou em estado direto, ou seja, está girando para o horário ou para o anti-horário. Eu tenho também um pedal, isso aqui o X2 é um pedal. Quando eu pressiono o pedal, ele vai setar esse M2. Então, setou esse M2. Caso o meu motor esteja desligado, eu vou fazer uma sequência aqui de acionamentos. Aqui eu aciono pistão, eu aciono 2 pistões, eu aciono várias coisas nesse sistema aqui. Então, aqui embaixo tem o sistema. Quando eu aciono M3, eu aciono um tipo de pistão. Então, tem 3 pistões. Aí aqui tem um bloco já que é diferente, que a gente não viu durante a aula. Isso aqui é um bloco, um sistema que indica a borda de descida. Então, o meu pedal, quando eu tiver uma borda de descida, ou seja, eu energizei ele. Quando eu desenergizar, ele vai indicar que eu desenergizei, vai setar um contato auxiliar, que vai setar um timer e vai contar 1,5 segundos. Depois de 1,5 segundos, ele vai ativar várias coisas. Vai ativar aqui um pistão, vai resetar aquele timer, vai fazer uma série de acionamentos. Paralelo a isso também, depois desse acionamento, eu tenho um timer de segurança. Isso aqui, eu coloquei um K igual a 30.000. Ou seja, quando ele atingir 3.000 segundos, ele vai resetar tudo. Isso aqui quer dizer que passou o tempo necessário. Então, eu criei um timer de segurança. Então, mais um bloco que pode ser utilizado. Aqui tem uma lógica um pouco mais complexa. Essa lógica aqui um pouco mais complexa tem a ver com divisão e multiplicação em linguagem ladder, que não é uma coisa muito simples a ser feito. E isso daqui, ela está multiplicando e dividindo valores que eu estou extraindo de um encoder. Então, eu estou lendo uma posição, e essa posição ela é dada em milímetros. Então, eu tenho a posição em milímetro, eu faço uma série de contas, isso aqui são uma série de contas, divisões, multiplicações, para conseguir me dar a posição. Depois eu tenho uma série de comparação. Quando eu chego no nível que eu quero, isso aqui está fazendo uma comparação. Quando eu chego no tamanho que eu quero, que eu estou lendo uma posição, eu tomo uma série de ações aqui. Eu reseto M120, reseto M21, que no caso é para o meu motor girar no sentido oposto. E assim por diante. Então é só para mostrar que a linguagem ladder ela não é simples também. Tem que ser estudada bastante. E uma coisa que é importante, está vendo essa linha aqui? Vamos apagar aqui. Está vendo essa linha toda aqui, ó? Tudo que está conectado aqui nela pode ser que aconteça ao mesmo tempo. Então, todas essas linhas estão passíveis de serem acionadas. Todas essas linhas estão passíveis de serem acionadas ao mesmo tempo. Porque tudo, linguagem ladder, é tudo paralelo. Isso que é bastante importante. Então, esse é só um tipo de software. Eu estou colocando esse software porque é o que eu estou utilizando no momento, porque o CLP que eu estou programando no momento, nesse exato momento, no projeto que eu estou fazendo, utiliza esse software. Pode ser que alguma outra hora eu vá utilizar outro tipo de software, porque eu vou utilizar outro CLP. Vai depender da minha aplicação.
Então, esse CLP, por exemplo, tem uma interface homem-máquina, tem uma tela de touch, então eu consigo utilizar minha tela de touch para conectar com o CLP, tudo ali integrado, mas é um tipo de CLP, existem diversos tipos de CLP. Então, antes da gente finalizar, vamos fazer um breve recapitulando da aula. Hoje a gente aprendeu o que é um CLP, o que é um CLP, as características do CLP, a estrutura interna, como instalar. A gente viu entradas e saídas, aqui ó, I/O, entradas e saídas. A linguagem Graph7, a gente viu como que ela funciona. E a linguagem Ladder, a gente também viu como que ela funciona. Então essa foi a nossa quarta e última teleaula. Eu espero que você tenha gostado de todos os conteúdos. Lembra sempre que o estudo de controle e automação de processos industriais, ele é bastante complexo e está sempre em constante evolução. Você precisa estar sempre se atualizando de novas tecnologias de sensores, novas tecnologias de atuadores, de CLPs, novos programas para facilitar a sua vida e para sempre conseguir ter em mente o principal objetivo do controle da automação, que é melhorar algum processo, que é melhorar a indústria, que é automatizar um processo para deixar mais eficiente. Essa é a ideia. Eu espero que você tenha gostado muito das nossas teleaulas. Com certeza a gente vai se encontrar num futuro. Então, muito obrigado pela sua presença e até o nosso próximo encontro.